Graça e paz, irmãos, com a graça do nosso Deus, mais uma escola bíblica dominical, né? Eu gostaria de convidar você a baixar sua cabeça e a orarmos, falarmos com o nosso Pai. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado a Deus por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeste. Obrigado, Pai, pelos dias que estamos passando. Obrigado, Senhor, por cada família representada da nossa igreja. Obrigada, Senhor, desde os pequeninos, Senhor, aquelas pessoas, ó Deus, que já têm a melhor idade e que têm muitas a nos ensinar, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por cada um de nós, ó Deus. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor está sempre presente, está sempre conosco, não nos deixando faltar nada, porque o Senhor é o nosso pastor. Cuida de nós, Pai, para que possamos estar firmes e fortes na Tua presença, lendo a Tua palavra e sempre orando uns pelos outros. Pai, te agradeço, ó Deus, pelos pedidos feitos, ó Deus, da nossa igreja, pelas respostas de oração que o Senhor tem nos dado. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, o nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Convido você a abrir sua Bíblia lá em Atos 4, versículo 12. Diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente o nome do Senhor Jesus Cristo é o único nome que pode nos salvar, que pode trazer salvação à humanidade, meus irmãos. Que nós possamos ter essa certeza, né, de que não existe outra salvação a não ser em Jesus Cristo. Essa é a nossa maior alegria. Ter Jesus no coração é ter a vida eterna, é ter a salvação plena, é louvar e agradecer o nome do Senhor, porque um dia Ele nos escolheu para a sua maravilhosa luz, né? E nesse nome que nós temos a esperança de dias melhores que virão no nome de Jesus, né? É isso que nós temos que crer, meus amados irmãos, porque nele nós encontramos salvação, é nele que nós temos esperança, é nele que nós podemos confiar, é somente em Jesus Cristo que nós podemos ter a alegria de viver nesse mundo, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a tudo isso. Jesus Cristo é a luz do nosso mundo. Agora nós estaremos ouvindo um cântico, logo em seguida nós estaremos também assistindo a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Desejo a você uma ótima aula, que Deus te abençoe e abençoe também o pastor que estará dando esta aula para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus e um ótimo domingo para todos. Deus abençoe. Eu tenho Cristo em minha vida. Eu tenho tudo, nada me falta. Tenho esperança. Tenho tesouro. Eu tenho Jesus. Nada me falta. Deus me deu tudo, me deu seu filho. Eu tenho Jesus em minha vida. Deus me deu
deu vida eterna. Eu tenho Jesus em minha vida. Eu tenho Cristo em minha vida. Eu tenho tudo, nada me falta. Tenho esperança, tenho um tesouro. Eu tenho Jesus, nada me falta. Deus me deu tudo, estou satisfeito. Eu tenho Jesus em minha vida. Deus me deu tudo, a maior riqueza. Eu tenho Jesus em minha vida. Eu tenho Cristo em minha vida. Eu tenho tudo, nada me falta. Tenho esperança, tenho um tesouro. Eu tenho Jesus, nada me falta. Eu tenho Cristo em minha vida. Eu tenho tudo, nada me falta. Eu tenho esperança, eu tenho um tesouro. Eu tenho Jesus, nada me falta. Bom dia, meus amados e queridos irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso eterno Deus. Estamos novamente aqui para a nossa aula bíblica da Escola Dominical. Hoje é um dia especial para estarmos aqui juntos aprendendo mais da Palavra de Deus. Estamos estudando o tema nessa revista aqui, Marcas de uma Igreja Saudável. 9 marcas de uma Igreja Saudável. É um tema muito pertinente, muito importante, que visa fortalecer a Igreja do Senhor Jesus Cristo, para que ela possa cumprir melhor o seu papel, para que nós possamos, como crentes em Cristo, entender qual a importância da igreja para cada um de nós. A igreja não é uma coisa desprezável. Hoje vivemos um período difícil, de muitas ideias, ideologias erradas,
Uma delas é que a igreja não tem tanta importância, eu posso ser crente na minha casa, posso ser crente sozinho, isolado, e a Bíblia mostra que não é bem assim. A igreja é, como eu já falei na aula passada, na aula anterior, a igreja é uma instituição criada por Deus. Assim como a família, Deus também instituiu a igreja. A igreja nasceu no sonho de Deus, nasceu nos planos de Deus. A igreja nasceu no coração de Deus. E Deus se preocupa, e Deus quer que nós sejamos um povo de Deus firme nos caminhos do Senhor, firme nos propósitos de Deus. Eu vou fazer uma oração para estarmos assim iniciando nossa aula. Esse material eu enviei para vocês via WhatsApp, ele em PDF. Você pode abrir lá no seu celular em PDF e poder aí acompanhar. Nós não conseguimos ainda enviar para todo mundo. Essa revista chegou, tá? Está comigo. Eu não consegui ainda enviar para todo mundo. Eu vou deixar alguns exemplares na igreja. Quem puder pegar na igreja poderá assim estar dirigindo e pegando lá, quem tem a chave realmente, né? Mas estamos vendo a maneira de poder enviar para todos os irmãos, tá? Para que você tenha em mãos esse material, para que você possa assim estar estudando mais e mais sobre a palavra de Deus, tá? É um assunto muito importante. Eu estou lendo também esse livro de Mark Dever, que é o livro, né, 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Esse pastor é um pastor muito bem sucedido lá nos Estados Unidos, de uma igreja batista, que tem crescido grandemente, que tem alcançado muitas pessoas ali, onde eles estão e pelo mundo afora, tem impactado muitos ministérios, então tem lições importantes para que possamos aprender mais sobre a palavra de Deus. Então vamos orar ao Senhor nesse instante, depois daremos andamento na nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Oremos ao Senhor. Ó Deus, obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos dá. Obrigado, Deus, por estar na Tua presença e te pedimos a Tua direção, a Tua sabedoria para a nossa vida. Cuida, Pai, de nós, cuida do Teu rebanho. Que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que possamos ser realmente a igreja, como diz essa lição, a igreja do Deus Trino, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Esteja conosco, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Dando sequência à nossa aula, eu vou ler um texto da Palavra de Deus, que está lá em Efésios, capítulo 2, versículo de número 11 até o 22. É o texto básico, apareceu na tela aí, vocês viram o tema, né, central, que é a Igreja do Deus Triuno. Então eu vou ler esse texto para vocês, para a nossa meditação. Você que não tem a Bíblia, vai aparecer na tela aí, você poderá acompanhar com clareza esse texto. Assim: portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se titulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhas alianças das promessas, e não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Até aí. Eu vou colocar na tela para vocês verem, né, a nossa introdução que o autor nos dá nessa revista, e também um gráfico interessante para nós depois estarmos assim
pensando e analisando, tá bom? Preste atenção. Você viu aí o primeiro gráfico. É interessante que esse gráfico ele nos mostra algo fundamental, né? Ele mostra o Evangelho que gera a igreja e a igreja que promove e protege o Evangelho. O que seria isso, né? A igreja nasce através da pregação do Evangelho. Como é que nós expandimos o reino de Deus, expandimos, né, a igreja na face da terra? Pregando o Evangelho, indo, fazendo missões, né, levando o Evangelho para aqueles que necessitam ao redor do mundo. Então, alcançando pessoas para Cristo. Assim nós expandimos a igreja. Então, o Evangelho, quando ele brota no coração das pessoas e vamos alcançando pessoas, e é aquilo que diz em Atos capítulo 2, versículo 47, que Deus acrescentava-lhes os que iam sendo salvos. Ou seja, o Evangelho avança, o diabo não resiste, o inferno não resiste. Quando a Bíblia fala, quando Deus falou para Pedro que tu és Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, o texto que nós lemos semana passada na nossa aula, quer dizer o seguinte, que a igreja avança e o inferno não resiste. Não é que o inferno está atacando a igreja. Claro que o inferno, o diabo, né, tenta impedir a pregação do Evangelho, tenta enganar as pessoas, semear contenda, gerar divisões na igreja para que a igreja perca o seu foco, desanimar os crentes, desviar pessoas do caminho do Senhor, tentar pessoas. Esse é o trabalho dele, ele faz isso continuamente. Mas o Evangelho, ele vai crescendo e vai gerando a igreja. E a igreja é o agente que deve promover o Evangelho. Não é a agência missionária que faz missões. Muita gente pensa, missões é responsabilidade da agência missionária, deixa a missão cristã evangélica se virar. Temos que manter o missionário, a missão vai manter, mas o dinheiro da missão e das agências missionárias vem da igreja, vem do povo de Deus. Então a igreja que envia pessoas, a igreja que cuida de pessoas no campo, a igreja que ora pelos povos, a igreja que vai evangelizando, entregando folhetos, entregando bíblias, convidando as pessoas ao arrependimento, falando com o vizinho, com o parente, com um amigo, a pessoa no trabalho. Ou seja, nós somos agentes para a promoção do Evangelho de Cristo. E a igreja, quando nesse gráfico diz que ela protege, que o Mark Dever coloca aí, nesse tema, não é que a igreja ela é dona do Evangelho, não é isso. Mas a igreja tem que zelar pela doutrina. A igreja tem que estar perseverante, como diz em Atos 2:42, perseverando na doutrina dos apóstolos. A igreja não pode se desviar do Evangelho. A igreja não pode deixar se levar por filosofias vãs. Quantas filosofias surgiram e surgem a cada dia mais? Doutrinas estranhas, doutrina que leva o crente à avareza, doutrina que leva o crente a crer em coisas erradas, coisas contrárias à palavra de Deus, a negar a palavra de Deus. Hoje temos filosofia para tudo. Então a igreja zela pela doutrina deixada pelos apóstolos e assim ela deve promover. Vamos ver o segundo gráfico que o autor assim nos coloca também. Esse texto que nós estamos estudando, de Efésios, capítulo 2, em diante, do 11 em diante, ele vai falar o seguinte, algo interessante para nós, né? Eu vou ler para vocês, vou ler dois textos, dois versículos fundamentais nesse livro, nesse capítulo. Diz assim: naquele tempo, versículo 12, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhas alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aí depois ele fala, já no versículo 19, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Olha só que interessante, né? Quando nós falamos do primeiro aspecto da igreja, né, que aí o autor vai nos trazer nessa lição, também que é fundamental, que nós somos a família do Pai, né?
Primeiro aspecto, família do Pai. O texto aqui de Efésios, capítulo 2, ele fala o seguinte, que nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, nós não pertencíamos ao povo de Deus, éramos totalmente estranhos, porque para nós, gentios, falar de aliança, falar de promessa, para nós era algo estranho. Quando Paulo foi pregar na Grécia Antiga, lá em Atenas, foi pregar em Filipos, em Éfeso, inclusive, de quem ele direciona essa epístola, em diante, era aquilo que Paulo estava pregando, aquilo que Pedro pregava, que os apóstolos pregavam, que a igreja pregava, para eles era estranho. Porque eles eram fatalistas. Eles criam que tudo estava determinado. Eles criam, né, no paganismo, no seu Deus, adoravam o seu Deus. Então era uma coisa terrível, muito terrível. Mas Paulo mostra aqui que nós éramos totalmente estranhos, estávamos sem Cristo, sem esperança, sem estranhas alianças, e o pior de tudo, estávamos sem Deus no mundo. Meu amado irmão, a pior coisa que existe no mundo é não ter Deus, porque sem Deus nós estamos caminhando para a morte, sem Deus nós estamos indo para o inferno, e muitos estão nessa condição. Milhares, milhões de pessoas estão nesta condição. E a igreja não pode jamais cruzar os seus braços. A igreja não pode fechar os seus olhos, virar suas costas para isso. Temos que orar para que Deus possa realmente abençoar e enviar pessoas e salvar pessoas ao redor do mundo. A igreja é esse agente, chamando pessoas para fazer parte da família de Deus. Como é que eu me torno filho de Deus? Há um ditado que diz que todo mundo é filho de Deus. Mas esse ditado não é verdadeiro, porque a palavra de Deus nos mostra, lá no Evangelho de João, capítulo 1, vou ler para vocês, tá? Esse texto, Evangelho de João, capítulo 1, você vai acompanhar, versículo 11, diz o seguinte, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha só a condição que a Bíblia nos coloca para sermos filhos de Deus. Crer no seu nome. Receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Sem esses passos, não adianta. Não adianta. O discurso parece ser muito bonito. É um discurso muito bonito. Todo mundo é filho de Deus, beleza. Só que todos seguem a Jesus? Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de pertencer à igreja A, B ou C. Porque a igreja de Jesus é uma só. A igreja de Jesus é formada por aqueles que creem ao redor do mundo. A igreja de Jesus é universal. Não estou falando de universal do reino de Deus também, que é uma denominação criada pelos homens. Mas a igreja universal que está em todos os lugares do planeta. No latim, a palavra universal é o vocábulo similar ao português universal, é a católica. Não estou dizendo bem de catolicismo romano, mas católica no sentido que está em todo o canto da terra. Então, eu tenho que, acima de tudo, crer em Jesus como meu Salvador, recebê-lo como meu Salvador. Decidir no meu coração seguir os seus passos, e assim eu faço parte da igreja do Senhor Jesus e da família de Deus. Então, esse é o primeiro aspecto, tá, que o autor aí coloca para nós. O segundo é Cristo como Cristo, o corpo, né? Nós somos corpo de Cristo. A igreja pertence a Cristo, o corpo de Cristo. O que quer dizer isso? Que a igreja é um organismo vivo. O que a Bíblia diz, ela está comparando a igreja com o corpo. Nosso corpo tem cabeça, tronco e membros. Nosso corpo tem os nossos órgãos. O nosso corpo tem o nosso sistema nervoso, nosso sistema digestivo, nosso sistema sanguíneo. Nosso corpo é formado de corpo, alma e espírito. Ou seja, nós somos o ser completo. Então, ou seja, a igreja é um corpo, onde Cristo é o cabeça, onde Cristo é que direciona.
Olha só a cosmovisão que a Bíblia assim nos mostra. Né? Cristo é aquele que comanda, aquele que direciona a igreja para onde quer que ela vá. E o outro aspecto que você viu nesse gráfico é a igreja como o templo do Espírito Santo, o lugar onde Deus habita. Né? Nós somos o templo do Espírito Santo. O templo não é lá onde nós cultuamos, nos reunimos semanalmente. Agora nós não podemos estar lá devido a essa problemática com relação ao Covid-19. Muitas igrejas estão na mesma situação. Porque nós temos que entender, meus amados irmãos, que nós somos o templo do Espírito Santo. Você é um templo do Espírito Santo. Então nós vamos ver isso um pouco mais com clareza na aula de hoje. Tá? Então a igreja do Deus triuno. Você vê aí o primeiro ponto da lição, que é a família do Pai. O primeiro ponto dessa lição que nós estamos estudando, que o autor aborda, os 3 aspectos da igreja do Deus triuno, é a família do Pai. A igreja é realmente a família de Deus, é o povo de Deus, é o povo que caminha com Deus. Então, ou seja, a ideia que nós temos, que muitas pessoas por aí estão tentando hoje trazer como se fosse uma verdade, e muitos estão vivendo dessa maneira, que o crente não precisa da igreja para seguir a Cristo e ser cristão, não é verdadeira. Isso é algo extremamente diabólico, porque o diabo quer ver o cristão longe da igreja. Então, ou seja, a igreja não é, com certeza, o melhor lugar, ou melhor dizendo, a igreja é um lugar onde há pecadores. A igreja é um lugar onde há muitas vezes falsidade, fofocas, coisas assim, que muitas vezes desagradam a cada um de nós. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a igreja, como eu falei, é a família de Deus. Você tem a sua família. Você tem seu pai, sua mãe, seus irmãos. Você nasceu no lar, eu não sei como é que foi exatamente a tua casa, a tua vivência, mas nós sabemos, isso qualquer família, que a família tem suas dificuldades. A família tem suas intrigas, a família passa por muitas lutas, muitas vezes um irmão diverge com o outro, cria alguma contenda, um magoa o outro. Isso pode acontecer de irmão para com irmão, de marido para com esposa para com marido. A família está sujeita a isso. Deus não fez a família perfeita. A família, ela tem dificuldades. Por quê? Porque o pecado entrou no coração do homem. Adão e Eva, os nossos pais, que gerou toda a humanidade, eles pecaram, e com isso a semente do pecado, a natureza pecaminosa, passou para todos os homens. Todos nós somos pecadores. O único que nasceu sem pecado foi Jesus Cristo. Ele não teve pecado. Ele jamais pecou. Ele levou sobre si os nossos pecados na dura cruz. E lá cravou, e venceu o mal. Mas família é dificuldade. E não é por causa disso que você vai abandonar a sua família. Como é bom ter nosso pai, nossa mãe, ter nossos irmãos. Apesar das lutas, é o lugar que nós estamos seguros, é o lugar que você tem segurança, é o lugar que, se você um dia casar, e der tudo errado na sua vida, ou você sair de casa, for morar sozinho, der tudo errado na sua vida, com certeza você vai ter um lugar que você pode voltar para se reabilitar. Teus pais estarão de portas abertas para te receber. Claro que pode haver alguma exceção ou outra, mas a maioria, os pais irão recebê-lo com a maior alegria. Os nossos pais sempre serão os nossos pais. Então, ou seja, a família é assim também. Então, essa ideia de que eu consigo viver a vida cristã longe da igreja é uma doutrina, como eu falei, errada. Hoje cresce nos nossos dias a ideia do evangélico não praticante. Eu sou evangélico e não sou praticante. Errado, totalmente errado.
Pessoas que dizem ser evangélicas, mas não se identificam com igreja nenhuma. Pessoas que caminham, que são os desigrejados. Pessoas que andam de igreja em igreja procurando a igreja ideal. Por que as pessoas vivem assim? Porque eles estão procurando uma igreja ideal. É uma igreja perfeita. E muitas vezes o problema está nele. Muitas vezes o problema está na pessoa. Ele sai, ele leva consigo o problema. Quando você está numa igreja e passa por uma dificuldade naquela igreja, quando você sai dali por causa daquele problema, saiba que você está levando o problema com você. Porque ali é o lugar para exercer o perdão, para estarmos praticando, né, o perdão um para com os outros, a oração, o entendimento, e nós também estarmos nos moldando conforme o caráter de Cristo. Então a igreja é o lugar fundamental e importante que nós temos que estar. Lembram da Arca de Noé? É um exemplo que eu já vi alguns pregadores trazendo isso e eu achei interessante. A Arca de Noé era um lugar onde havia muitos animais, havia muito barulho, um berrava, outro miava, outro urrava, outro assoviava, tinha todo tipo de animal. O cheiro ali não era bom também não. Não pense você que ali estava tudo bem aromatizado ali, o ambiente, não. Mas ali era o lugar mais seguro, porque se você saísse da arca, você morria no dilúvio. Ali você estava seguro. Ali você iria continuar a sua jornada, a sua vida. Assim é a igreja. A igreja não salva ninguém. A igreja não tem poder, não é pertencer à igreja que eu vou ser salvo. Mas você foi salvo para estar trabalhando, exercitando os seus dons, praticando, né, a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus, levando outros a conhecer, discipulando outros, ensinando-lhes a guardar os mandamentos do Senhor. E assim você vai se edificando, assim é a igreja, a família do Pai. É interessante isso, nós fomos salvos para isso, né? Hebreus 10, 25 vai nos dar um texto fundamental que joga por terra essa filosofia dos desigrejados. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Olha só o que a Bíblia nos ensina. Não devemos deixar de congregar. Como eu falei para vocês, nós não podemos estar lá fisicamente, mas nós estamos nos congregando online. Nós estamos nos encontrando e estamos em comunhão uns com os outros, ligados espiritualmente uns com os outros. Então, ou seja, cresce a filosofia dos desigrejados. Tem pessoas que já escreveram livros, pessoas que já fizeram tese de doutorado, de pós-graduação, de graduação. E é um fenômeno que está acontecendo no nosso meio cristão. Pessoas que não vão em igreja nenhuma, se diz estar com Jesus, mas não tem compromisso com nenhuma igreja. Você foi salvo, meu amado irmão, para viver o Evangelho do Senhor unido uns com os outros. Outro texto também que fala sobre essa questão da igreja como família de Deus, como família do Pai, está lá em 1 João capítulo 5, versículo 1, que diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Versículo 2. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Versículo 3 em diante. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Ou seja, é um texto fundamental que fala da família de Deus. Aqui diz que nós fomos salvos e adotados por Cristo, fazemos parte agora da família de Deus para amar uns aos outros. Então, ou seja, viver isolado, exercitando nossa fé, é algo que não agrada a Deus. Porque é através da igreja, através do corpo da sua igreja local, que você faz parte, que Deus te chamou, que Deus te capacita, que você tenha aprendido, na qual você se converteu, né? É ali que você vai exercitar o amor de Cristo, o amor de um para com o outro, e vai também estar colaborando
para que a igreja do Senhor seja forte, que a igreja cresça cada vez mais. O segundo ponto da nossa revista, que o autor vai abordar aqui, o segundo aspecto da igreja do Deus triuno, é a igreja como corpo do Filho. Ou seja, ele fala da igreja onde as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, atuam. Eles trabalharam juntos fazendo a igreja. Gênesis 1:26 vai nos revelar que ambos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estavam criando o homem. Gênesis, vou ler para vocês, diz o seguinte: também disse Deus, no singular, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso no plural, interessante, né? Na ideia de pluralidade. Então, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam juntos, porque a Bíblia assim nos ensina, né, que Gênesis diz que no princípio criou Deus, céus e a terra, depois o Espírito pairava sobre a face da terra, ou seja, concedendo vida. A ideia do verbo pairar no hebraico original quer dizer que ele estava concedendo vida à terra. E depois lá em João capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Depois, continuando, João fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então João apresenta Jesus como criador, ou seja, ambos criaram o homem e ambos também criaram a igreja. Ou seja, a igreja é o corpo do Filho, onde o Filho é o cabeça e nós somos os seus membros. Isso nós vemos claro no Novo Testamento, revelando isso para cada um de nós. Isso é fundamental, entendermos a importância que nós somos no corpo de Cristo. Cada um de nós somos um membro importante no corpo de Cristo, a igreja. Então, ou seja, nós fomos enxertados na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Voltando lá para Efésios, capítulo 2, versículo de número 11, versículo 13, melhor dizendo, o texto base que nós estamos estudando na nossa escola de hoje, diz o seguinte: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, ou seja, o sangue de Cristo nos aproximou de Deus. Nós estávamos longe, perdidos, separados de Deus. Tanto é que Paulo, no versículo 1 do capítulo 2, desse capítulo que nós estamos estudando, Paulo fala que ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos espiritualmente, ele nos deu vida. Nós estávamos longe e ele nos trouxe para perto, e tudo isso através do sangue precioso de Cristo. Se não fosse isso, nós estaríamos totalmente perdidos. Então, nós, através do sangue de Cristo, nos tornamos membros da família de Deus, como nós já lemos, né, nesse texto que fala que agora nós fazemos parte da família de Deus, fazemos parte da comunidade de Israel. E aqui é interessante que nesse texto, no versículo 14, Paulo diz o seguinte: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Versículo 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Olha só que interessante, né? A igreja do Senhor Jesus, ela recebe vários nomes no Novo Testamento. Ela recebe como o povo de Deus, como família de Deus, como o corpo de Cristo, né? Ou seja, e agora nesse texto Paulo chama a igreja de um novo homem. Olha que interessante. Dá a ideia de que nós somos um corpo. Nós somos um organismo vivo. A igreja é muito mais que uma organização. Uma organização que você faz parte. Hoje, nós vemos diversas pessoas, como eu falei para vocês, que andam de igreja em igreja procurando a organização ideal. Então eles vão numa igreja, vão noutra igreja. Eles não estão procurando servir a Deus, mas procurando uma igreja que lhe agrade. Hoje nós vivemos num mundo extremamente consumista, né? Um mundo extremamente consumista, individualista,
extremamente egoísta, onde as pessoas só pensam em si mesmas, no seu próprio prazer. Então eu vou para a igreja buscando o meu prazer. Eu vou lá para receber, enquanto que a ideia bíblica de adoração eu vim trazer. Eu vim oferecer ao Senhor. E não é fundamentado no dinheiro. É claro que nós temos que, como nosso dever como cristãos, arrolados na igreja, como membros do corpo de Cristo, ter o nosso compromisso com o dízimo. O dízimo é o compromisso do cristão. Você não está pagando o dízimo. Eu vejo pessoal, vou pagar o dízimo. Não, você está devolvendo ao Senhor aquilo que pertence a Ele. A parte que assim Ele requer, que são 10%, conforme a Bíblia assim nos ensina, da nossa renda. Você não está pagando, você não está investindo para receber em dobro, como muitos por aí pregam. Você seja fiel, que Deus vai te dar muito mais. Então as pessoas estão ali contribuindo, pensando em receber em dobro. Não, nós somos fiéis a Deus. Então nós vemos a igreja para oferecer não só as nossas ofertas, mas a nossa vida acima de tudo. O nosso coração, a nossa alegria, o nosso ânimo, o nosso louvor. O nosso louvor são sacrifícios agradáveis a Deus, na qual nós estamos ali cantando, não é para agradar o pastor da igreja, agradar o irmão que está lá na frente cantando, dirigindo, não. Você está ali louvando a Deus para agradecer ao Senhor. Então a igreja, como nós estamos vendo aqui, ela é um novo homem. Deus quebrou toda a barreira. Por quê? Porque os gentios que somos nós, que não somos judeus, tudo aquilo para nós era estranho. E agora nós recebemos uma nova roupagem. Agora nós pertencemos ao Deus vivo e verdadeiro, da qual Cristo é o cabeça, que controla e que direciona a igreja. E Paulo, nesse texto, capítulo 1, versículo 22 e 23, Paulo diz o seguinte: pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Deus exaltou a Cristo sobre todas as coisas. E Cristo deu autoridade à igreja, revestiu a igreja com poder, e a igreja que é o seu corpo, da qual a graça de Deus, da qual a glória do Senhor se manifesta, e Deus é adorado através da igreja, corpo de Cristo. O terceiro ponto, que nós vemos também nessa nossa lição, terceiro e último ponto, é a igreja templo do Espírito Santo. A igreja é templo do Espírito Santo. Então, ou seja, o autor aqui coloca na revista, ele diz o seguinte: no Antigo Testamento podemos ver que o templo era o foco, o locus da glória de Deus na terra, o lugar onde Deus se encontrava com o seu povo. Ou seja, vocês estão lembrados que no Antigo Testamento era necessário o tabernáculo, o templo. Moisés construiu o tabernáculo. Depois, Davi teve a ideia de construir um templo para Deus. Deus não permitiu que Davi construísse, porque Davi derrubou muito sangue. Seu filho Salomão constrói o primeiro templo, onde ali era sacrificavam ao Senhor. Ali os sacerdotes intercediam pelo povo. Ali era onde unia espiritualmente o povo, onde Deus manifestava a sua glória. Depois Salomão fez o templo foi destruído, foi profanado. Depois, quando o povo vai para o exílio lá na Babilônia, volta do exílio, reconstrói o templo na época de Esdras e Neemias. E depois, nós vemos na época de Jesus, o templo estava em atividade, o templo foi remodelado, reconstruído por Herodes, para agradar os judeus. Então Jesus, na época de Jesus, o templo estava em atividade, a sua família foi até o templo. Nós vemos que Jesus Cristo esteve lá quando criança, quando adolescente, ali conversando com os doutores da lei, e depois ele volta no seu ministério ali, pregando ali no templo, andando ali pelo templo, tudo mais. O diabo o tentou ali também, no pináculo do templo. Então o templo era fundamental para o povo de Israel. E o autor continua aqui falando sobre a questão do templo. Ele diz o seguinte: no Novo Testamento, porém, Cristo ensina que seu corpo era o templo, que seria destruído, mas em 3 dias seria reconstruído. João 2, 19 a 22. Eu vou ler para vocês esse texto, João 2, 19 a 22.
que diz o seguinte: Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Versículo 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Ou seja, Jesus, ele mostra claramente para as pessoas ali que ele é o novo templo, que ele é o corpo, ele é o cabeça do corpo, e nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, nós vemos lá em Atos capítulo 2, ele desce e passa a habitar no crente, revestindo a igreja com poder, capacitando os crentes com dons, com autoridade, santificando os crentes. E nosso dever como povo de Deus é se encher a cada dia mais. O que é se encher do Espírito Santo? É estar se alimentando cada vez mais da sua palavra, é estar orando ao Senhor para ter uma vida dedicada de oração, uma vida de jejum e consagração a Deus, uma vida da qual nós procuramos viver em retidão, em sintonia com a palavra do Senhor. Assim o Espírito Santo vai nos capacitando cada vez mais vai nos fortalecendo. Então a igreja é o templo do Espírito Santo de Deus. A igreja é a casa espiritual. Pedro, escrevendo na sua epístola, 1 Pedro capítulo de número 2, versículo 4, olha só o que Pedro nos diz e mostra a importância que nós somos, de entendermos como igreja, corpo de Cristo, que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, nós somos edificados como casa espiritual, como templo do Espírito Santo, que aqui diz, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, ou seja, você é templo do Espírito Santo. Você é sacerdócio real. Ou seja, nós não podemos entender que nós temos que buscar um mediador, porque Cristo é o nosso único mediador. E você tem acesso direto para falar com Ele, e Ele há de te ouvir. Essa é uma verdade fundamental que a Bíblia assim revela, que se perdeu na história da igreja com o passar dos anos. As pessoas entenderam que o pastor, o líder da igreja, era o sacerdote, até que até hoje a Igreja Católica crê que o padre é um sacerdote, que intercede pelo povo. E na Reforma Protestante, Martim Lutero e os demais reformadores, eles resgataram, não que eles inventaram uma doutrina nova, não, que está no Novo Testamento. Tanto é que fala aqui que nós fomos edificados para ser casa espiritual, para oferecer sacrifícios espirituais, para ser de sacerdócio santo. Ou seja, todos nós somos um sacerdote. E nós podemos dobrar nossos joelhos e falar com Deus. Hoje não é mais necessário ter o sacerdote lá no templo, onde eu vou lá para oferecer e sacrificar a Deus. Então, ou seja, nós podemos exercitar a nossa fé onde quer que nós estejamos. Nesse momento agora de pandemia que estamos vivendo, é hora de nós intensificarmos muito mais o nosso dever de ser casa espiritual para com Deus. Eu vejo crentes revoltados porque a igreja está fechada e tudo mais, mas entenda uma coisa, nós estamos muito apegados com a ideia do templo, mas nós somos o templo de Deus, onde Deus habita, onde Deus é adorado, onde Deus é exaltado, que você possa exercer esse chamado que Deus fez para cada um de nós, para todos os crentes. Então, meu irmão, intensifique em oração, intensifique em leitura da palavra, intensifique em consagração, intensifique na sua vida devocional, cada vez mais no Senhor. E voltando lá para o nosso texto de Efésios, capítulo de número 2, o texto que nós estamos estudando no dia de hoje, tanto é que no versículo
2, versículo 21, diz, no versículo 20, né, em diante, até o versículo 22, que é o versículo último que nós estamos estudando, diz o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Que maravilha! Nesse texto que nós estudamos, de Efésios capítulo 2, está explícito essa verdade fundamental, né, da nossa lição, que nós somos a família do Pai, pertencemos à família do Pai, nós somos o corpo de Cristo, parte do corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo, e nós somos templo do Espírito Santo. Então, ou seja, a igreja do Deus triuno tem esses três aspectos. Então você, meu amado irmão, como diz aqui o texto, você foi edificado para crescer. O cristão não foi chamado para ficar com seus braços cruzados. O cristão não foi chamado para ficar lá no fundo da igreja, sentado no seu banco ou na frente, seja onde for, parado sem fazer nada. Você foi chamado para servir ao Senhor, para ser útil na obra de Deus, seja qual for o trabalho que Deus assim te coloque. E todos nós somos parte do corpo de Cristo, e Cristo deve direcionar a nossa vida. Nós, como igreja, temos que buscar a direção que vem do Senhor. Qual é o propósito de Deus para cada um de nós? É importante nós ressaltarmos isso. Qual é o papel que nós temos que ter dentro da igreja de Deus, da igreja do Deus triuno? E para encerrar, o autor ele coloca aqui 3 perguntas para estarmos discutindo, que eu peço que você reflita e que você possa meditar, né? Primeira, por que pensamos que só os pastores são responsáveis pela saúde da igreja? Tem muita gente que pensa assim. Esse negócio de saúde da igreja ser uma igreja saudável, é coisa do pastor da igreja. Não é comigo, não. Muito pelo contrário. Todos os crentes são fundamentais. Então reflita nisso, tá? Será que é só o pastor responsável? Segundo, você sente que tem feito sua parte para a edificação da igreja? Uma pergunta que cada um de nós temos que fazer. Você sente que tem feito sua parte para que a igreja seja edificada, para a edificação da igreja? Terceiro, que atitudes práticas você poderia tomar a fim de poder cooperar para a saúde da igreja? Qual atitude você poderia tomar para que você possa, assim, colaborar para que a igreja seja edificada? Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a sua vida, que você possa permanecer firme e forte com o Senhor, entendendo que Deus nos chamou e nos edificou, e Deus realmente nos enxertou na videira que é Cristo, para que possamos trabalhar com alegria e ter alegria no nosso coração, porque nós pertencemos ao povo de Deus, à família do Senhor, da qual Ele virá para buscar, e a sua volta está breve, tenha certeza disso. Essa é a nossa esperança, que um dia Ele virá buscar a sua igreja, a sua noiva, e nós estaremos subindo para morar para sempre com o Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Fique com Deus. Eu vou colocar aqui um hino para a sua meditação, né? Que o hino Te Agradeço, ó Pai, Te Agradeço, ó Filho, que você possa meditar nesse hino tão importante, que fala, Te Agradeço, né? Um hino que exalta a Trindade, né? Te agradeço pela minha família, Te agradeço pela igreja, pelos meus irmãos. É muito bonito. Se você conhece esse hino, você já cantou várias vezes. Que você louve o Senhor de coração. Que Deus possa te abençoar poderosamente, e te espero na próxima aula. Amém? Vamos orar ao Senhor. Na sequência estaremos ouvindo esse cântico, encerrando a nossa escola. Que Deus nos abençoe. Ó Deus, obrigado, Pai, por esse instante maravilhoso. Obrigado por saber que nós pertencemos a Ti, por saber, meu Pai, que fomos plantados na videira que é Cristo. Abençoa, Pai, cada um de nós, fortaleça a nossa fé, possamos, Pai, cada vez mais aprender através da Sua palavra como nós podemos seguir a Ti de todo o nosso coração. Cuida da Tua igreja, Pai. Nós Te louvamos e nos dê sabedoria dos altos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela Tua provisão. Nada tem nos faltado, pela Tua proteção e por Tua misericórdia